Sala das Reuniões, Câmara Municipal de Toledo, 9 horas. Espera lá, vamos lá, vamos para o roteiro. Cadê o roteiro? Eu estou só com a pauta. Cadê o roteiro? Não. Tá por lá. Vamos fazer. Vamos para a correção, então, né? Vamos para o roteiro agora. Terceira reunião ordinária da Comissão de Legislação e Redação, dia 18 de fevereiro de 2020. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, assessores, estagiários e demais presentes que acompanham essa reunião da Comissão de Legislação e Redação. Informo que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo no canal da Câmara no YouTube. Iniciamos a reunião às 9 horas e 8 minutos. Solicito ao vereador Gabriel Bairli, secretário, que faça a chamada dos membros da comissão. Vereador Leuclides Bisonin. Presente. Vereador Wagner Delabio. Presente. Vereadora Marli de Sport. Presente. Vereador Renato Raimann. Presente. Vereador Gabriel Baierli, presente. Todos presentes, senhor presidente. Obrigado, secretário. Havendo quórum legal, declaro abertos os trabalhos. Aprovação da ata das reuniões anteriores. Diante da ausência da impugnação, comunico a aprovação das atas da primeira e segunda reuniões desta comissão, realizadas respectivamente nos dias 4 e 11 de fevereiro, disponibilizadas na rede interna de computadores da Câmara Municipal. Matérias para nomeação de relator. Número de relatorias. Vereador Renato, 0, relatoria. Vereador Leuclides, 0. Vereador Gabriel Bairli, 1 relatoria. Vereador Wagner, também nenhuma relatoria para esse ano, tá certo? Parece que tem, né? Eu acho que isso aqui não, não está bem certo. Ó. Se eu não me engano, já foi uma, né? Bom, vamos lá. Corrige para a próxima, então, né? Vereador Marli, 1 relatoria. Então, no total, tivemos 2 relatorias. Projeto de lei número 5 de 2020 do Poder Executivo, que procede à desafetação e autoriza doação de imóvel com encargos à Prate Dona Duze Limitada. Esse projeto, eu não fui relator nem uma vez da Prate, vou me autonomear relator desse projeto de lei. Vou me autonomear isso aqui, tá? Na sequência, o projeto de lei número 175 de 2019, do Poder Executivo, que procede à alteração na legislação que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos para servidores públicos municipais de Toledo, PL 177, anexado. Vereador Wagner Delabio, relator, regime ordinário, prazo até 14/2. Aqui temos prorrogado o prazo. A 175, né? Com a palavra, vereador Wagner Delabio, relator do projeto de lei. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora vereadora, senhores vereadores, assessores, servidores e todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu protocolizei o relatório dentro do prazo regimental e vou apresentá-lo hoje. Era até o dia 14. Então, no dia 14 eu fiz o protocolo. E agora eu passo a fazer a apresentação do relatório. Esse projeto aqui, ele se une àquele seu que deu aquele... Esses 2 projetos se unem àquele seu que deu aquele problema. A mensagem se unem, né? Aquele seu projeto que deu um problema.
Muito bem, antes de mais nada, faz-se necessário esclarecer que os presentes projetos de lei foram encaminhados simultaneamente pelo Poder Executivo, em conjunto com o projeto de lei número 176. Então, a mensagem número 111 encaminhou os projetos de lei número 175 e 176. E a mensagem número 112 encaminhou o projeto de lei número 177. Pelos motivos que expõe em seus respectivos conteúdos. Por isso que deu aquela celeuma, né, aquela discussão. O Departamento Legislativo desta Casa de Leis não motivou o apensamento do projeto de lei número 177 ao projeto de lei número 175, embora possa se supor que seja em virtude de se tratarem de matérias conexas. Para o projeto de lei número 176, foi designado um outro relator. Na mensagem número 111, de 12 de dezembro de 2019, referente ao projeto de lei número 175 de 2019, o proponente argumenta que, no corrente ano, para atender demandas específicas de setores da administração municipal, efetuou-se algumas alterações na legislação referente ao plano de cargos e vencimentos dos servidores municipais de Toledo, consoante as leis números 2.281, 2.298, 2.305 e 2.307, compreendendo essencialmente a reformulação de funções gratificadas, extinção e criação de cargos efetivos e adequações de determinadas carreiras. Referentes a essas alterações contidas nos projetos de leis, ressalta-se que, em atendimento à exigência contida no artigo 21 da Lei Complementar número 101 de 2000, foi anexado o demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro decorrente da criação dos 3 cargos de médico, clínico geral 1, 2 e 3, do cargo de intérprete de Libras 1, 2 e 3, das 3 funções gratificadas FG04 e do cargo em comissão símbolo CC3. Na mensagem 112, de 12 de dezembro de 2019, referente ao projeto de lei número 177 de 2019, o proponente também argumenta que no corrente ano, para atender demandas específicas de setores da administração municipal, efetuou-se algumas alterações na legislação referente ao plano de cargos e vencimentos dos serviços municipais de Toledo, consoantes as leis 2.281, 2.298, 2.305 e 2.307, compreendendo essencialmente a reformulação de funções gratificadas, extinção e criação de cargos efetivos e adequações em determinadas carreiras. Nesta oportunidade, após análise da viabilidade, propõe-se nova modificação naquele plano, objetivando a fixação da jornada laboral dos psicólogos em 6 horas diárias e 30 horas semanais. Para justificar a redução da jornada de trabalho dos psicólogos, junta-se ao projeto de lei o ofício número 355/2019 da Secretaria de Recursos Humanos e os documentos que acompanham, que contêm outras razões e argumentos para medidas. Aqui eu quero salientar que essas outras razões colocam, inclusive, normas federais, né, e situações, inclusive, que argumentam sobre a carga psicológica que as psicólogas têm no exercício do seu trabalho. E eu tenho know-how para falar do assunto, porque eu tenho uma filha psicóloga que trabalha num CRAS, e eu sei muito bem, né, o tamanho da carga psicológica que uma psicóloga trabalha. E aqui, inclusive, salienta que a adequação da jornada de trabalho das psicólogas para que elas trabalhem no mesmo horário, por exemplo, das assistências sociais que trabalham hoje 6 horas, então tinha determinado momento em que havia trabalhos onde tinha uma e a outra não estava, né? Então, se adequa a jornada de trabalho para que elas trabalhem dentro do mesmo período. Então, o projeto de lei vem rico em detalhes, aí, em justificativas, apontando não só pela parte da legalidade, mas da parte da necessidade de gerência, né, de pessoal, justificando essa adequação. Além disso, possibilitará a compatibilização dos turnos de trabalho, está aqui, né, na sequência falando, dos psicólogos com os dos assistentes sociais,
eis que ambos os profissionais compõem as equipes que realizam as entrevistas e análises e elaboram os relatórios sociais a cargo da Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família. Assim, a Lei 1821, de 27 de abril de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 13º. Para os servidores titular do cargo de psicólogo 1, 2 e 3, o regime de trabalho será de 6 horas diárias e de 30 horas semanais. Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo, o anexo descrição das classes refere-se ao cargo de psicólogo 1, 2 e 3, que integra a Lei nº 1821 de 1999, passa a vigorar com a seguinte alteração. Descrição de classe, psicólogo 1, 2 e 3, carga horária, 6 horas diárias e 30 horas semanais. No dia 30 de janeiro de 2020, esse vereador solicitou parecer jurídico, o qual foi emitido sob o número 12 de 2020, no dia 3 de fevereiro de 2020, vindo pela legalidade. Voto do relator. Em face do exposto, analisado os projetos de lei número 175 e 177 de 2019, e considerados os objetivos que orientam suas proposituras no âmbito das competências regimentais e de legislação pertinente, o relatório é com parecer favorável aos projetos de iniciativa do Poder Executivo, de modo a esgotar as fases do processo legislativo desencadeado. Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2020, relator Wagner Delávio. Em discussão. Vereador Leoclides Bizanin. Senhor presidente, senhor relator. Bom, então vamos lá. O que está se discutindo aqui, então, a criação dos seguintes caras. Um intérprete de língua brasileira de sinais, Libras. É isso? Isso. 3 médicos, clínico geral, tipo 1, 2 e 3. E a criação de mais 3 FGs 04. A única pergunta que eu estou... Essas FG 04 é para essas... Tem alguma coisa específica ou é... É duas atas. É 2 atas por isso. Nobre relator. Pois não, meu caro querido amigo Euclides Russo. Vamos repetir aqui. Criação. Que está se criando o quê, então? Mais um grupo no grupo operacional lá, um intérprete de língua brasileira, certo? Sinais, Libras. Mais 3 médicos. Clínico geral 1, 2 e 3. E mais 3 FGs 04. Exercício Tá, de... essa é o que é? Essas FGs aí é para já... Está se criando mais. Então, nós tínhamos quantas FG 04? Nós passamos a ter... Aqui fala da criação 21, aqui embaixo aparece lá 21 FG 04, é isso? Lá na tabela D, função gratificada. Não me ative a tabela, vereador. Tá, mas essas FG é para contemplar o quê? Vossa Excelência sabe por aqui? Não está... Não sei lhe dizer. É só a criação de mais 3 que fica à disposição lá para que o gestor possa... Aqui diz a criação de mais 3 funções gratificadas 04, exercício de atividades e funções específicas relacionadas à sua área de atuação. E, sinceramente, eu não sei precisar a quais elas são. Quero crer que vai ter todo o critério do mundo para poder atribuir essas aqui FG, fica no total de FG 04, aqui 21, né? Realização da retificação na escolaridade e atribuições. Então, essa aqui está mudando, ou está deixando mais claro. Mas será que essa é a função que o Vossa Excelência está falando, que é da questão das 6 horas do psicólogo? Não. Tem nada a ver. Não. Essa aí é outra situação. Escolaridade. Como assim? Não, aqui está retificando. Não, eu estou dizendo retificando algumas coisas aqui. Essa retificação que ele fala aqui. A realização de retificação na escolaridade e atribuições pertinentes ao cargo específico no inciso 4º do caput desse artigo.
Ele está retificando algumas coisas que já do que está mudando. A mudança da carga horária não tem nada a ver com isso aí, não. Isso é outra coisa. A retificação da escolaridade é uma coisa. O senhor que perguntou. O senhor que fez o... Mas estou lhe perguntando aonde que teve essa retificação. Eu estou lhe perguntando onde é que houve essa retificação. Está aqui, no outro projeto, vereador. O projeto 177... Lá no 177. Mas então nós estamos discutindo de novo? Nós vamos... É que foram apensados dois projetos, o 175 não, mas aqui é e o 177. Não tem nada a ver uma coisa com... Para aí. Exato. De novo. Veja bem, quando as matérias são matérias semelhantes, é outra coisa. Mas aqui o inciso terceiro é do 175, não é? Não, mas o 175, o projeto 175 não tem nada a ver com os psicólogos. É o 177 que refere-se aos psicólogos. 177. Acontece que eles apensaram um projeto ao outro. No meu ponto de vista, de forma errada. O 177 deveria ser um projeto que deveria ter um relator só para ele. O 175 e o 176, que estão na mesma mensagem, deveríamos estar juntos. Foi um erro aí que gerou toda essa confusão para nós aqui, né? Exato. Essa celeuma foi criada justamente por conta disso. Né? Eu concordo que a mensagem foi lá de 3 projetos. Exato. Mas o projeto 175... No seu inciso terceiro, parágrafo primeiro, inciso terceiro, fala a realização de retificações na escolaridade e em atribuições pertinentes aos cargos especificados no inciso 4º do caput desse artigo. Então, estamos falando do 175. Aí, o inciso 4º do caput deste artigo vai falar os anexos das descrições das classes de técnicos em instrumentos de piano, instrumentos de acordeon. Então, ele vai fazer toda uma adequação na Secretaria da Cultura. De repente, eu acho que talvez não passou batido isso aí, né? A questão das FGs aqui. FGs, pelo que dá para entender aqui, é para os motoristas. É para os motoristas da secretaria, os FGs, 4 FGs. Aliás, 3 FGs, 4, né? Então, exercício de atividade e funções específicas relacionadas à sua área de atuação para concessão a motoristas daquela secretaria. Tá. Tá, aí que está. Motorista, tá. Então... Bom dia, vereadores, bom dia, funcionários e também quem nos acompanha. Esse projeto eu preciso fazer uns 3 blocos de fala, no sentido seguinte. Primeiro, o projeto deixa claro que 3 das FGs são para motoristas da assistência social. A assistência social e a Secretaria de Esportes e Lazer, dificilmente, isso passa de governo por governo, dificilmente tem esse reconhecimento. Primeiro ponto é esse. São funções diferenciadas, no caso do esporte e lazer, que não está sendo beneficiado aqui, é trabalho muito fora do horário, final de semana, sem direito a hora extra, muitas vezes sem direito a diárias. Na Secretaria de Assistência Social, o problema é em relação, além do atendimento também, às vezes fora do horário, é a situação que eles têm em relação até a perigos que correm em acompanhar assistentes sociais, em acompanhar psicólogos nas casas, muitas vezes de pessoas que estão, por exemplo, com crianças sob tutela do município. Então, uma série de atividades que eles desempenham, e eu falo com autoridade, porque fiquei 6 meses lá e acompanho, e acho justo e correto esse benefício aos motoristas da assistência social. Vamos citar o exemplo. Secretaria da Educação, os motoristas todos têm FGs, se eu não estou enganada. Posso estar enganada, mas parece-me que todos. E é horário comercial. Entende? É horário comercial e sempre as mesmas rotas. Não que é opção de governo, ou sei lá como que eu poderia dizer, mas que é merecido, sim,
o pessoal aqui no caso da assistência social ter, outro bloco em relação a essa situação aqui dos cursos da área de cultura. Tá? Eu vou estar verificando alguns pontos aqui. Primeiro, e eu acho que não só tem 2, 3 itens aqui. Por exemplo, é correto, sim, a utilização de técnicos. Agora, na Secretaria de Esportes, a promotoria e o juiz derrubou. Na Secretaria de Esportes, por exemplo, os concursos que tinham ênfase em natação, por exemplo, foi feito lá na época do Derli Donin, ou do Escavinato. Acho que do Escavinato. Primeiro ano do Escavinato. Que tinha ênfase em natação, ênfase em judô, a promotoria derrubou, dizendo que não pode ter mais ênfase. E eu acho um absurdo. Tem que ter habilitação agora, né? Tem que ter habilitação geral para educação física, tem que ter. Só que eu não concordo que não esteja ênfase, porque eu sou professora formada, por exemplo, em educação física, mas com trabalho todo dedicado ao basquete. Você vai colocar eu para trabalhar com judô? Não adianta, não vai sair nada. Aqui você vai colocar um cara que é técnico por exemplo, em violino para fazer aula de violão. Acordeão. Né? Então, infelizmente, também os poderes superiores aí, eles não interpretam, na minha opinião, de maneira correta. E causou, inclusive, um mal-estar muito grande dentro da Secretaria de Esportes e Lazer, porque nós tínhamos lá atrás 9 ou 10 cargos com ênfase, e o juiz só derrubou os 2 últimos, que tinham ênfase. Então, quer dizer, não tem coerência no que está sendo feito. Na minha opinião, isso é muito claro. Eu não sei, vereadora, como é que... Desculpa, me permita. Sim, claro. Eu não sei como é que era anteriormente, mas aqui na adequação da escolaridade e habilitação dos cargos em tela, vereador, coloca superior completo com licenciatura em música com habilitação, daí em violino, violão, piano, etc. Mas é o mesmo que havia no concurso do esporte. Então, eu não sei como é que era antes dessa adequação. Sim. Não era. Não era assim, Não né? era. Não havia concurso, na verdade. Foi? Da Secretaria de Esportes foi. Não. Secretaria de Esportes... Fazendo uma analogia. A promotoria reverteu o cargo e ficou técnico desportivo em geral. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. O Paradesporto de Toledo acabou. Nós não temos nada de Paradesporto no município. Porque a pessoa que estava com ênfase nisso, que veio de Guarapuava para cá, para assumir o cargo, que passou em primeiro lugar no cargo, foi deslocada para fazer outras coisas. E não é qualquer pessoa que trabalha com a pessoa com deficiência. Exato. E aqui, nesse item aqui, ainda eu quero fazer uma outra lembrança a quem é do governo, uma outra situação que está acontecendo e que já tem denúncia. Nós tínhamos já concurso em algumas áreas aqui, e não foi chamado. Ninguém foi chamado. E não pode, isso é crime. Você tem lá, vou citar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu pego exatamente o que foi me procurado. Técnico em artes. Tá? Técnico em artes. Nós temos o concurso aberto e vence agora em maio. As pessoas concorreram ao cargo, pagaram sua inscrição, concorreram e não foi chamado nenhuma vaga. Nunca foi chamado. Isso não pode. Por que a prefeitura, a Secretaria de RH, coloca lá sempre o chamamento de um médico, porque é o mínimo que é obrigado a ser chamado. Ou não faz concurso, porque você está enganando a população. É lógico, né? Então, tem essa situação aqui também que eu gostaria, vereador Wagner, de repente, tu que está mais empenhado no projeto, que fosse verificado. Sem o chamamento, isso aqui vai parar tudo. Porque é direito dessas pessoas que passaram, que estão há 4 anos esperando para assumir a vaga, porque já vence agora em maio, não foram chamados e está sendo aberto outro concurso com mais pessoas pagando inscrição e não ser chamado. Então, isso não pode acontecer. Outro bloco. Eu acho interessante algumas coisas das pessoas que fazem os projetos que sai também, acho que do gabinete, alguma coisa, alguma instrução. Olha bem, na mensagem 111, que faz parte do projeto 175, está assim lá. Ressalte-se, inclusive, que esse legislativo, através das indicações 327 e 328, de 16 de abril de 2019, sugeriu ao Executivo a adoção de medidas para possibilitar a acessibilidade aos serviços públicos e pessoas com deficiência auditiva através de Libras. Engraçado, a indicação 327 e 328,
é da vereadora Jani Salvador. Só que foi a mesma que ajudou a derrubar o meu projeto há poucos meses antes, aonde eu apresentei o projeto para o Executivo, que foi derrubado, onde previa o treinamento, não previa contratação, não previa nada. O treinamento de uma funcionária e deslocamento para atendimento à pessoa com deficiência. Por exemplo, a pessoa que chega na prefeitura e ela é surda, ela não tem acesso à IPTU, à Secretaria de Planejamento, à Secretaria, à Ouvidoria, ao gabinete, nada, porque ela não tem quem faça isso para ela, para ajudá-la. Na saúde nem se fala. O projeto meu foi derrubado. E foi mandado como indicação de anteprojeto, eu anexei o projeto junto e mandei para o prefeito. E daí, no projeto, veio a indicação da vereadora Janice. Eu acho interessante algumas coisas. Sabe, eu não sei se é maldade, ou se é falta de leitura, ou falta de compromisso com a coisa, mas não está correto. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva, porque daqui a pouquinho, ano político, daqui a pouquinho sai ali, foi a vereadora que indicou, foi, mas a vereadora ajudou a derrubar o projeto quando foi votado, para não ter essa capacitação do servidor lá dentro. E, para mim, fazer o encerramento, e gostaria aqui de fazer um agradecimento ao vereador Wagner Delábio, falar sobre o item dos psicólogos. Tá? Falo isso porque eu conversei com o vereador Wagner, e ele expôs também que estava trabalhando com bastante seriedade e rapidez, né, para que esse projeto andasse e entrasse, devido à importância que ele tem. Esse projeto ele surgiu em 2016, na época da eleição, dentro do meu apartamento, na campanha anterior do ex-prefeito Beto Lunite. Em 2016, foi regulamentado a situação quando a Rosiane Favaretto era a secretária de Assistência Social, foi regulamentado as assistentes sociais, que já era lei federal, para 6 horas. A partir daí, começou o estudo e a movimentação das psicólogas e psicólogos do município para que o projeto fosse equiparado ao da assistência social. Faltavam alguns documentos. Nessa discussão que nós fizemos lá em casa, esse projeto depois ele acabou ficando interrompido pela troca do prefeito, e daí começou a negociação com o novo prefeito que assumiu. Então, eu gostaria de fazer algumas ressalvas aqui, que às vezes as pessoas não têm conhecimento e caem lá fora como assim, mas está pedindo redução, o servidor quer só redução, mas não é bem dessa forma. Primeiro, nós temos 35 psicólogos no município de Toledo. Tá? 2 na Secretaria de Educação, 13 na Secretaria de Saúde, 17 na Secretaria de Assistência Social, 1 na Secretaria de Política para as Mulheres e 2 na Secretaria da Juventude. 2 ou 2, tá? Desculpa aqui se eu estou falhando no gênero. Então, o que acontece? O município já atende 40% das psicólogas, já fazem 6 horas. Isso aqui não vai atingir 100% os 35 psicólogos. 40% já fazem. Tá? Então, o que acontece? Fica evidente que os psicólogos lotados na Secretaria Municipal de Saúde já cumprem as 30 horas semanais há mais de 14 anos. Lei municipal... De 99. De 2005. 2005 ou 2009? Ou 99? 1919. Não. A lei de que ano? 2005? Lei 1919, de 20 de dezembro de 2005, alterou apenas a carga horária dos profissionais de psicologia. Eu pensei que era antes. E é o mesmo concurso. Sendo assim, atualmente, quase 40% dos psicólogos já possuem carga horária de semana de 40 horas. Tá? Outra situação que gerou... Pode ir? Existe uma falta de isonomia nessa situação aí. Sim. Configurou-se como uma conquista, porém, fixar a jornada de 30 horas semanais somente para psicólogos e serviços de saúde, mas aquilo que o vereador fala, é uma conquista da saúde, mas fere a isonomia, porque os outros psicólogos da Secretaria da Juventude, da Assistência, da Educação, da Juventude, não têm o mesmo direito. Qual que é a explicação em relação ao atendimento multidisciplinar? Primeiro, não há contratação alguma a mais o prefeito sancionando essa lei, como ele enviou aqui dessa maneira correta. Não diminui o atendimento à população, não aumenta o número de contratados, não muda nada, é simplesmente a questão de gestão
inclusive favorece, porque está pegando períodos onde a assistente social ela não se encontra com a psicóloga ou com o psicólogo. Então, estou usando aqui o gênero feminino porque a maior parte, acredito que seja mulheres, pelo menos quando eu estava nessa área. Então, tem essa situação também. Então, não implica nada de carga horária, nada de despesa, não envolve em nada. Não impacta na folha de pagamento, tá? Porque o município trabalha com as equipes mínimas. A área de assistente social e de psicólogos e todas as profissões que fazem parte dessa área trabalha sempre com equipe mínima. Se houver contratação nessas áreas, é porque alguém faleceu, alguém aposentou, ou foi criado mais uma estrutura, mas nunca porque foi adequado o cargo horário. Né? Então, aqui eu quero parabenizar a gestão pública pela iniciativa. Eu acredito assim, que o vereador Bisonin está na CFO, está na CTA também, né, onde os projetos vão passar. O vereador Bisonin podia, né, ficar responsável, de repente, por fazer os encaminhamentos, para que, de repente, em abril, né, vereador, a gente já tenha esse projeto aprovado e transposto aí para as folhas de pagamento desse pessoal. Eu quero fazer um adendo aqui. Quem estava aqui, vereador Renato Raimann, vereadora Marli, se recorda da confusão que nós tivemos aqui quando que as psicólogas, de uma forma impositiva pelo judiciário, eles queriam que a psicóloga praticamente desse a pena para os menores infratores e levando elas a uma situação difícil, porque seriam elas que fariam um relatório que levaria à prisão da criança, do adolescente, que elas iriam fazer o acompanhamento a posteriori, sendo que o advogado delas teria acesso ao processo e provavelmente levaria esse adolescente a ter conhecimento de que elas eram responsáveis pela prisão. Vejam só a situação. Tivemos uma briga aqui dentro com o Ministério Público, não, psicóloga do município. E aí nós tivemos uma briga com o judiciário aqui dentro, com o doutor Rodrigo Rodrigues. Tivemos uma dificuldade muito grande. E por que eu estou falando isso? Porque em outros municípios também acontece. Minha filha, ela foi jurada de morte. Por conta disso, numa cidade próxima aqui de Toledo, a pessoa pegou ela para o pescoço e jurou ela de morte, disse que ia matar pai, mãe, não sei o quê. Por quê? Porque ela fez um relatório que levou essa pessoa a ter os 2 filhos retirados dela, uma psicopata. 4 dias depois, a pessoa que jurou ela de morte acabou se matando em casa. Então, veja bem a situação que passa uma psicóloga no exercício da sua função. Tanto é que toda psicóloga tem que ter um acompanhamento psicológico, porque realmente é um trabalho de muita pressão, muita pressão. O que o vereador relata, e é importante aqui, há um período aí de alguns anos que me parece que o Ministério Público tem bastante interesse de que assistentes sociais e de que as psicólogas façam um trabalho que não lhes cabe. Né? Por quê? Eu falo isso. E isso gerou brigas mesmo. Né? Porque a assistente social e a psicóloga, que nem elas se relatam, elas têm esse motorista que está sendo aprovado agora a FG, este motorista que vai lá na casa, muitas vezes do cara que espanca, que acabou de perder a criança, porque o Conselho Tutelar foi lá e retirou, por exemplo, tá? E vai lá. Agora, alguém do Ministério Público vai na casa de alguém que é usuário, por exemplo, de droga sozinho? Não vai. Chama a polícia vai junto, se tiver que ir. Né? Então, essas coisas, cada ano está passando mais funções para as assistentes sociais, para os psicólogos, inclusive devido à situação familiar aí, que é uma catástrofe nas nossas famílias, e cada vez mais a sobrecarga dessas pessoas estão sendo elencadas. Nesse caso aí, eu acho que caberia com certeza o acompanhamento da Guarda Municipal, assim como acontece hoje lá no projeto Maria da Penha. Não, esperar. Eles deveriam acompanhar assim, como não? Não vai. Nós temos guarda para isso. Bem da verdade, senhor presidente, é que assim, os outros poderes, e me perdoe assim, falo sem medo de ser penalizado de qualquer forma ou injusto,
Os outros poderes, eles impõem para os poderes do âmbito municipal trabalhos e deveres que não lhes cabem. Haja vista a quantidade de servidor que é deslocado para esse ou aquele órgão para trabalhar de forma gratuita, sob ônus da prefeitura, né? E ainda assim parece que é insuficiente. E tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, ambos têm verba suficiente para colocar pessoas nos seus quadros de servidores, suficiente para exercer suas funções. Vereador, se todas as prefeituras, se a Associação dos Municípios do Brasil, eles se unissem e que nenhum o fizesse, estava resolvido. Agora, por medo, todos eles por medo, a palavra correta é medo de ser penalizado por outras coisas, é que não fazem. O Estado, se tu fores ver, o Estado, na Assembleia Legislativa do Paraná, o que tem do governo do Estado, eu não sei hoje, mas era coisa de 200, 300, cara cedido lá, cara. Eu não sei hoje, em número, quantas assistentes sociais estão cedidas para o Ministério Público. Porque na época eu estava, tem assistentes sociais cedidas para o Ministério Público que deveriam estar fazendo essa atividade, que não o fazem, e manda para as nossas assistentes sociais fazerem o trabalho que não seria delas. Então é o cúmulo do cúmulo. Tudo bem. Bom debate, né? Eu fico preocupado, tem uma neta que está fazendo psicologia, olha, de repente, são um segmento que é bastante complicado, né? Então vamos para a votação. Como vota a vereadora Marli? Voto com o relator. Vereador Gabriel. Acompanho o voto do relator. Vereador Leoclides Bisonin. Esta vez eu acompanho o voto do relator. Vereador Renato também acompanha o voto do relator. Aprovado por unanimidade. Tudo bem. Parabéns, relator. Projeto de Lei nº 176, de 2019, do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre a estrutura de órgãos e de cargos em comissão da administração direta do município de Toledo e que define as respectivas atribuições específicas. Relator, vereador Renato Raimann. Regime ordinário, prazo até 14/2. Os dois projetos foi feito protocolo, tanto o projeto de lei do vereador Wagner Delábio também, como era no dia 14, né? E o projeto que eu sou relator também já foi feito o protocolo com antecedência, né? Então vamos lá. Esse projeto de lei já tinha apresentado o relatório na semana passada, na reunião da comissão. Como teve alguns questionamentos, algumas dúvidas, e acatando a sugestão do meu colega vereador Leoclides Bisonin, reduzimos o relatório. Então, o relatório só referente ao projeto de lei número 176. Então, anteriormente, por motivo disso, a mensagem, como a mensagem era de dois projetos, mensagem 111, né, dois projetos de lei, não implicaria em nada, mas vamos lá. Então, vou fazer a leitura. Parecer, exatamente, porque queira ou não queira, o parecer da comissão não vai, o autógrafo vai do projeto de lei, né? Então, nada disso vai para o legislativo, aliás, ao executivo. Fica nos arquivos da Câmara Municipal, né? Não é verdade? Então, tudo bem. Então, estamos lá. Parecer da Comissão de Legislação e Redação.
Projeto de Lei número 176 de 2019, da autoria do Poder Executivo, ementa, altera a legislação que dispõe sobre a estrutura de órgãos e de cargos em comissão da administração direta do município de Toledo e que define as respectivas atribuições específicas. Relator, vereador Renato Ramos. Conclusão favorável. Na mensagem 111 de 12 de dezembro de 2019, que submeteu o projeto, o proponente expõe os motivos que fundamentam a apresentação da matéria, sendo que o argumento principal e a necessidade da criação de mais um cargo em comissão de coordenador de manutenção e espaços públicos, símbolo CC3, na Secretaria da Habitação, Serviços e Obras Públicas, cujo ocupante terá, dentre outras funções, responsabilidade específica de efetuar a verificação e providenciar a manutenção dos parques infantis e academias da terceira idade do município. A pedido foi exarado parecer jurídico, número 011/2020, o qual pugna pela legalidade da atual proposição, salientando que na forma do artigo 30 da Lei Orgânica do Município, que se trata o projeto é de competência do chefe do Poder Executivo Municipal da tal propositura. É o relatório. Fase do exposto, analisado o projeto de lei 176 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo e considerar os objetivos que orientam a sua propositura, o relatório é com parecer favorável ao projeto, de modo a esgotar as fases do processo legislativo desencadeado. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2020. Em discussão? Vamos lá. Vamos pegar em 2 pontos aqui. Primeiro, eu diria até com a inocência, né, vereador Bisonin, de quem faz o projeto. Porque, cara, no projeto que nós acabamos de discutir, queria um cargo de coordenação, que está junto com psicólogo, com cultura, com Libras. É impossível alguém votar contra, por causa de um cargo de comissão e prejudicar todas as outras áreas. Daí vem um projeto separado, criando mais 2 cargos, que poderia muito bem estar dentro do projeto anterior. Primeiro ponto que eu faço a avaliação é isso. Não sei qual que é a estratégia disso, que eu acho que é uma estratégia bem errada, bem ruim quem tomou essa atitude. Segundo, eu aqui no projeto, na Comissão de Legislação, eu voto favorável porque é iniciativa do prefeito. Só que não concordo em ano eleitoral, nós estamos acabando fevereiro, a criação de 3 cargos de coordenação. Se até agora não fez tanta falta, por que agora, em ano de eleição, vai fazer falta? Eu estive na quinta-feira na cozinha social. Cozinha social com duas cozinheiras, mexendo, e elas que têm que fazer, mexendo aquelas panelas daquele tamanho, que nem umas loucas. 2 cozinheiras no município para servir 11.600 crianças diárias, só na Secretaria de Educação. Então, parece que não tem lógica o que está acontecendo. Não bate. Oi? Não havia nenhuma pessoa terceirizada lá. Nenhuma. Todas servidoras concursadas lá. Tá? Isso. Doutora, desculpe, mas aí eu acho que é impossível. Não, mas você pode dizer assim, não é o trabalho escravo. Não é possível que 2 cozinheiras façam tudo isso, não é? Não, eu estou dizendo que não é possível fazer tudo isso. Agora, não sei, eu tem tenho... que pegar uma britadeira, alguma coisa, Não, eu estou dizendo que é um trabalho escravo, se for dessa forma. Mas, se tu olhar as imagens que eu fiz lá em cima, não fica muito distante, tá? Da situação que acontece lá. Tanto que ontem, diz que me mandaram as imagens, fizeram um monte de cano lá para tirar a água para fora. Quer dizer, estava tudo certo. Depois que eu fui lá, fiz a denúncia, daí foi lá o Vanzo, foi lá com a Secretaria de Administração, foi o prefeito, só faltou descer o Papa lá. Desceu todo mundo para lá. Né? Não, o Papa não desceria num serviço desse. Desculpa utilizar. Então, assim, agora colocaram um monte de cano lá, um monte de coisa.
e 2 servidoras. Outra coisa, sem nutricionista. Até ontem eu ia rebater a fala da vereadora líder do governo, mas até falei para o vereador Zanetti, tem coisa que chega a ficar discutindo. Não adianta. Sabe, não adianta. Não tinha nutricionista. Eu tenho as cozinheiras e as funcionárias gravadas lá. Eu não expus porque eu não quero expor funcionária falando isso, porque eu sei o que vai acontecer. Até porque ontem, à noite, uma pessoa que é candidata pelo meu partido Mini Hospital, a dona Edna da Labrida, afastou-o do Mini Hospital porque ele é candidato contra o prefeito. Isso ainda vai dar mais fala. Então eu vou expor uma servidora lá, que fala que não tem nutricionista, que elas estão em 2, assim, mexendo naquelas panelas, tem imagem, tem tudo que foi feito. E daí nós vamos criar mais 3 cargos em ano de eleição. Então, não consigo compreender. Vou estar passando a semana que vem nas escolas, vou estar passando em todos os locais. Se tiver faltando um professor nesse bendito município e tiver criando 3 cargos para cuidar de parque, me desculpa. Daí os valores nossos estão tudo errado. Em discussão? Continua em discussão. Vereador Leoclides Bisonin. Senhor presidente, na verdade existem pessoas cuidando aqui dos parques infantis, e eu até dizer o seguinte, aqui na legislação e redação eu vou votar aqui por causa da academia da terceira idade, mas na verdade eu recebi uma reclamação aqui e as pessoas deviam prestar atenção, é o seguinte, os balanços nos parquinhos têm causado acidentes, alguma coisa está errada, que ele vai ficar... Quer dizer, o cara disse assim, Bisonin, pelo amor de Deus, faça com que tenha uma divisão dos balanços com outra atividade, porque estão ocorrendo, foi levado aí às pressas, um balanço, foi para lá, voltou na cabeça da criança. Façam alguma coisa... Lá na Boca Maldita, domingo, faça alguma coisa para ter uma divisória onde está funcionando 2 balanços para que não tenha interferência de outras coisas ali. Porque senão vai arrebentar a cabeça de uma criança, que já arrebentou, mas ainda bem que não foi o máximo do máximo. Lá. Então, eu sei que era o Tião, alguém que estava, não sei se vocês, era o Tião, alguém que estava nas academias fazendo essa manutenção das academias. Aí não sei hoje quem está fazendo. Hã? Trezel. Então, eu vou falar com a Mauri Trezel, porque deve... Mas, já que essa redação aqui é legal, nós vamos passar para frente. Vereador, quantas vezes o senhor, quando era criança, deu umas esfoladas? Isso faz parte, isso tudo faz parte. Não tinha nem balança, mesmo que não tinha balança na minha época, ela era um cipó, então era diferente. Era cipó no meio do mato, né? Atravessava. E tinha muita segurança, né? São dezenas de crianças aqui no Parque Ecológico de Ivapaim-Barte, aqui, ó. Ali, gente... Mas é só uma... Mas essa questão toda, vereador, essa questão toda é só adequar o equipamento também, né? Então, fazer o equipamento de acordo. Agora, se o senhor tem que colocar uma divisão por balanço, aí é meio complicado. Sim, eu entendi como é que você quer. Mas ele tem que ser seguindo uma direção só. Então, se a gente puder fazer alguma coisa, é verdade. Sim. Vocês não têm ideia. Mas graças que nós temos todos esses brinquedos, né? Essas academias com brinquedos, com os brinquedos para as crianças, na grande maioria das praças, tantos e tantos locais, como poucos municípios têm. Então, estamos aqui a agradecer, não só ao atual prefeito, a todos os prefeitos que passaram, que foram os comandantes do nosso município, que sempre se preocuparam com isso, né? Quanto a essa questão da cozinha social, a cozinha social está em reforma, todos nós sabemos, está em reforma, e a partir do momento que estiver pronta a cozinha, aí vai estar tudo adequado e os servidores todos vão estar na ativa tranquilamente, não vai ter problema nenhum. Coloco em votação, como vota o vereador Leoclides Bisonin? Favorável. Vereador
Wagner Delábio. Acompanho o relator. Não, é Vereadora Marli do Esporte. Nesta comissão, favorável. Vereador Gabriel Baile. Favorável. Aprovado por unanimidade. Bom, dando sequência, projeto de lei número 2 de 2020 do Poder Executivo, que altera a legislação que procede à desafetação e autoriza a alienação mediante licitação de bem imóvel pertencente ao patrimônio do município de Toledo. Relator, vereador Wagner Delábio, regime ordinário, prazo até 19/2. Com a palavra, relator. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a apresentar o relatório. Redundantemente. Na mensagem número 2, de 14 de janeiro de 2020, o proponente argumenta que pela Lei R, número 168 de 2015, o município de Toledo foi autorizado a proceder à desafetação e à alienação do imóvel constituído pelo lote rural número 40B, com área de 20 mil metros quadrados, integrantes da linha Marreco, número do 8º perímetro da Fazenda Britânia, conforme matrícula número 45.277 do primeiro serviço de registro de imóveis da comarca de Toledo. Inicialmente, os recursos obtidos com a venda do imóvel citado seriam destinados para a implantação de unidade de sucos na cozinha social do município e que os equipamentos utilizados pela vinícola seriam transferidos para tal unidade. Porém, constatou-se que os equipamentos não são apropriados para serem utilizados na unidade de sucos de frutas diversas e também que os custos com investimentos com pessoal, móveis e equipamentos inviabilizam a construção da unidade de sucos junto à cozinha social. Diante disso, optou-se pela destinação de tais recursos para a reforma das 6 unidades de restaurantes populares e algumas melhorias na parte externa do prédio do Paço Municipal Alcides Donin. Sendo assim, conforme informado no incluso pedido de providência número 6 de 2020, de 13 de janeiro de 2020, da Secretaria de Administração, o referido projeto de lei altera o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei R número 168, de 23 de dezembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 2º. O valor obtido com a venda do imóvel descrito no artigo anterior será investido na reforma e melhoria dos prédios utilizados pelos restaurantes populares e na parte externa do Paço Municipal Alcides Donin. No dia 6 de fevereiro de 2020, este vereador solicitou parecer jurídico, o qual foi emitido sob o número 17 de 2020, no dia 7 de fevereiro de 2020, vindo pela legalidade, por tratar-se de singela alteração de destinação dos recursos oriundos da venda de bens públicos. É o relatório. Voto do relator. Em face do exposto, analisado o projeto de lei número 2 de 2020 e considerados os objetivos que orientam sua propositura no âmbito das competências regimentais e da legislação pertinente, o relatório é comparecer favorável ao projeto de iniciativa do Poder Executivo, de modo a esgotar as fases do projeto legislativo desencadeado. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2020, relator, vereador Wagner Delábio. Muito bem. A situação aqui que poderia causar uma dúvida em relação à estranheza a esse relator era justamente a mudança, né, de onde seria aplicado o dinheiro.
E, portanto, que eu pedi parecer jurídico. O nosso departamento jurídico disse tratar-se de uma singela. E, para mim, singela é simples, pequena. No meu ponto de vista, não é singela. É uma mudança brusca, né, de destinação do uso do recurso. Mas, mesmo assim, existe aí o apontamento de que pode ser feita essa alteração, né? E, sendo possível, estando dentro da legalidade, eu fiz pela tramitação do projeto. Tudo bem. Em discussão? Primeiramente, quero agradecer também a presença aqui do André, que é o diretor lá da Cozinha Social, também a vereadora Janice, também está presente. Acho que aproveitar aqui já que e, inclusive, na sequência, para tirar algumas dúvidas referente a esse investimento, e também algumas dúvidas sobre o funcionamento da Cozinha Social, o André está aqui para fazer um relato sobre isso, tá? Então, vamos aproveitar. Primeiramente a discussão, e na sequência ele poderá fazer uso da palavra, tá? Posso? Não, aqui está dizendo o seguinte: o dispositivo anteriormente citado naquela lei previa que o valor obtido com a venda do imóvel seria aplicado na implantação da unidade de sucos na cozinha social do município. E os equipamentos utilizados pela vinícola seriam transferidos para tal unidade. Eu só queria saber, já que pode sentar com a gente aqui, para explicar o porquê desta mudança, por que não vai ser utilizado, não são viáveis. A palavra com Vossa Excelência aí. Só liga o microfone, tá? Na sequência, então, André faz um relato, que vai se antecipando um pouco, a pedido do vereador Bisonin. Então, está com a palavra. Bom dia a todos. Desde que a gente assumiu a Cozinha Social, essa questão da usina de suco de uva, ela está sendo colocada em pauta. São vários questionamentos da não implantação, devido hoje ao custo de fabricar o suco de uva. Se tornaria mais caro do que você terceirizar. Você teria que contratar mais pessoas, você teria que ampliar o local também para fazer de acordo com o que a vigilância e também a habitação ia pedir. Então, hoje o custo seria muito maior do que esses R$600 mil que estão ali na questão hoje da transformação desse valor para a reforma dos restaurantes. Essa área, em princípio, a avaliação da área e dos equipamentos, não, a avaliação da área, quem é que tem essa avaliação? Vereador Wagner, você não tem avaliação dessa área? Porque os equipamentos, alguns viriam de doação, mas seriam já, não para fazer suco, seria para fazer vinho. Então, a maioria dos equipamentos teriam que ser adquiridos pelo município. Então, a pergunta é a seguinte: esses equipamentos dali, eles serão feitos, tem alguma ideia do que serão feitos com esses equipamentos? Doado, jogado no ferro velho? Na verdade, tem alguma ideia do que vai ser? Hoje, esses equipamentos é para fazer vinho, então o município não vai produzir vinho. Na verdade, é para produzir suco. Então, ele não vai ser utilizado, os que seriam doados realmente para a prefeitura. E a questão dos R$600 mil para a construção de uma usina de suco de uva, hoje não seria só apenas esse gasto, porque teria manutenção, teria a questão de novos funcionários, servidores, o que se tornaria muito caro. Colocando na ponta do lápis, você terceirizar a compra por licitação, hoje é mais viável, como hoje a gente compra suco de uva pelas escolas já terceirizadas. Então, hoje o custo seria menor você terceirizando a compra. Então, pessoal, só porque eu estou perguntando justamente se o 600 é o valor da área. Ou área com os equipamentos? A área seria na própria cozinha social já teria... Não, isso é outra coisa. Não, a venda da área, que na época estou falando da venda da área lá com os equipamentos. Não, daí eu já... Aqui fala em R$856 mil. Porque a área é com equipamento, né? Mas o equipamento seria tirado? Onde que é essa área? Lá no vinícola, que vai para, que está na frente da Primato, lá na frente da Primata? Vinícola. R$856 mil. E André, bom dia. Bom dia. Você tem
Você tem já mais ou menos o planejamento em relação... Vai ser investido em todos os restaurantes populares? Todos os restaurantes populares. Nós estamos para fazer uma visita amanhã com o planejamento em todos os restaurantes para verificar o que é necessário e mais emergencial em cada restaurante. Telhado, pintura, piso, a questão de climatização, que alguns hoje necessitam também. E os restaurantes que foram fechados, eles têm perspectiva de ser reformado também para ser aberto ou não? Ou não há esse planejamento? Hoje, seria em cima dos que estão abertos? Os dois que fecharam, um é da Unioeste, que hoje a própria instituição assumiu, sim, o Gisele. E a outra é do Gisele, que hoje, fazendo uma avaliação em relação à condição populacional daquele bairro, não tinha necessidade, porque o intuito é de atender pessoas que se encontram em vulnerabilidade alimentar. Foi feito o estudo? Foi. Tá, ok. Mais alguma dúvida? O vereador Renato propõe que se faça uma doação para quem queira produzir vinho, é isso? Se o equipamento é para fazer vinho, então... Só um comparativo doação também. Diretamente não, mas a venda, né? A questão do comparativo, assim, nós temos a almôndega lá que também era licitado. A almôndega, para você licitar para fazer 3 vezes nos restaurantes populares, gastava-se mais ou menos em média de R$27 mil. Hoje a gente está fabricando a própria almôndega na cozinha, o que diminuiu o custo para 3 mil. Então, o suco ao contrário. Porque a uva ela não tem produção o ano inteiro. Então, você teria que comprar em grande quantidade, produzir em grande quantidade, o que acabaria também aumentar o custo para a fabricação. Só uma vez aqui estava se discutindo que o município compraria dos produtores de Toledo nessa história da produção de suco, porque foi provado em Toledo que a questão do vinho não tem viabilidade econômica. Mas suco, sim. Agora, como é que o município pode fazer um contrato, uma compra ad eterno de alguém para dizer que toda a vida ela será comprada? Não, vai ter concorrência, não pode fazer. Não tem, porque isso foi feito a mesma coisa com a maçã. De investir na produtora de maçã e depois pararam de comprar porque não tinha viabilidade de manter a produção de maçã o ano inteiro. Tinha que ter câmera fria para manter. Eram anos aí que não teve maçã nenhuma, não tinha maçã nenhuma. Isso mesmo. E esses equipamentos foram doados para o município? Foi uma emenda parlamentar, né, que na época... Olha, na realidade, a sugestão seria o município teria que vender. São equipamentos, não são para vinícolas muito grandes, né? E como eu tenho um pouco de conhecimento referente a esses equipamentos, então inclusive na época, eu não me interesso não. Eu, inclusive, na época, vou deixar bem claro, antes do município construir essa vinícola, eu tive uma conversa com o nosso ex-prefeito e eu falei para ele, para mandar fazer um estudo minucioso para ver a viabilidade de fabricação de vinhos na nossa região. E, pelo que eu percebi, eu nunca tive essa informação, se mandou fazer ou não mandou fazer. Eu falei para ele porque é muito difícil fazer vinhos aqui das uvas produzidas na nossa região, que a nossa região não é propícia para uvas, né? Então, nossa região, com essas temperaturas mais elevadas, e durante o inverno as temperaturas também não são tão amenas como nas regiões produtoras, não é adequado. Para quem tem um pouquinho de conhecimento da área, já define isso daí, que não tem como ser uma produção adequada. Pode se produzir, sim, para consumo in natura, algumas coisas, mas as outras uvas não é... Queira ou não queira, pode fazer alguma coisa, mas não fica 100%, né? Então, seria isso. Tudo bem, vereador? Essa é uma ideia daquele Estado paternalista que a gente vem desde sempre. Graças a Deus isso está mudando, e essa ideia de que o Estado tem que abraçar tudo e fazer tudo, graças a Deus está mudando, e é aí que a gente vai para frente. Só queria aqui fazer uma pequena observação no tal do paternalista aí. À época, o projeto em si... Veja bem, o projeto da produção de uvas aqui em Toledo, o projeto em si era um projeto bom. Agora, o grande problema, aonde que se encontrou o maior obstáculo de todos aqui?
Tu está numa região que planta agora, nesse momento aqui, tem 97% plantado de soja, certo? E aí começou o conflito. Então, as parreiras eram ilhas cercadas de milhares de hectares de soja. Então, para que você tenha uma dessas ilhas aqui, você teria que mudar muita coisa. As leis foram tentadas mudança, mas é óbvio que não encontrou amparo. Já pensou 97%, 98% de soja. É extremamente complicado. Mas a intenção não era do paternalismo, era de uma outra atividade agropecuária. Não é a questão do paternalismo. Eu até concordo com o vereador Bisoni, faz parte sim, mas o clima nosso, o vereador Bisoni é agrônomo formado e tem experiência na área, nossa região não é adequada para a produção. Eu acho engraçado o seguinte, se fosse tão bom, está funcionando até hoje, porque como que as coisas são feitas sem planejamento nenhum, né? Tudo que está sendo dito aqui deveria ter sido pensado na época antes de ter esse investimento. Mas, vereador Gabriel, só se provou o seguinte, que algumas variedades de uva é possível a sua tranquilamente dar muito bem. Nós estamos discutindo a questão do vinho, mas produção de uvas no município de Toledo tem variedades que produzem muito bem. Sei disso, que a nossa família também produz lá em Vista Alegre, então sou conhecedor também dessa causa, mas o que eu digo é o seguinte, é um investimento público e que tá aí, o resultado está aí, não precisa falar nada. Um ponto assim, a minha família também produz vinho e suco. 70% da uva vem de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Porque o custo, mesmo com o transporte, ele é mais barato. Então, se a gente quer fomentar o pequeno agricultor aqui comprando a uva dele, o custo vai se tornar muito mais caro, o que se torna inviável. Não pela ajuda do pequeno agricultor, mas realmente pela produção e entrega depois desse suco. E a qualidade também da matéria-prima, né, da uva, né? De repente, André gostaria de falar alguma coisa referente ao andamento da obra da cozinha social? Gostaria. Os vereadores gostariam de ter uma informação referente a isso? Assim. Tá, tudo bem. Mas na sequência, sim, não tem nada a ver. Mas de repente, depois, antes do término, se for interesse dos vereadores da comissão, e da vereadora também, né? Coloco em votação, então, o relatório. Como vota vereador Leoclides Bisoni? Favorável. Vereador Gabriel Baile? Acompanho o voto do relator. Vereadora Marli? Eu acompanho o relator nessa comissão. Eu acho que, para debate depois, posterior, eu vou ter que ter mais informações. Tudo bem? Vereador Renato também acompanha o voto do relator. Aprovado por unanimidade. Na sequência, temos o projeto de lei 178 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a cumprir acordo firmado em processo judicial. Relator, vereador Gabriel Baile, regime ordinário, prazo até 20/2. Com a palavra, relator. Senhor presidente, faltou algumas questões foram apontadas no parecer jurídico e a gente ontem fez o encaminhamento à Vossa Excelência para que enviasse ao Poder Executivo para que retornasse com as mudanças. Já foi encaminhado. Na sequência, projeto de lei, projeto de resolução número 22 de 2019 da mesa que regulamenta o estágio de estudantes de nível superior na Câmara Municipal de Toledo. Relator, vereador Wagner Lábio. Regime ordinário, prazo até 22/2. Com a palavra, relator. Apresento no prazo, senhor presidente. Bem, seriam essas as matérias. Então, se os senhores vereadores gostariam de ter essas informações, passo a palavra então ao André. Não sei se alguém dos vereadores teria alguma pergunta já para se fazendo, um questionamento, que daí a gente vai respondendo e vai explicando como está o andamento
da reforma e também dos restaurantes onde está sendo feito hoje a merenda escolar. Posso, então... Então, assim, o projeto da reforma ele já vem quase há 2 anos sendo debatido, porque ele é de convênio com a SEAB. Então, foram feitos os projetos, foram feitos todos os acompanhamentos, juntamente com a vigilância sanitária, que todo ano vigilância e bombeiro estão na cozinha para verificar as condições. Foram feitos convites durante esses 3 últimos anos aos vereadores, alguns estiveram lá, outros não, para realmente ver a condição da cozinha social. Que realmente, a última reforma foi feita em 2014. E em 5 anos, o que foi reformado, o que foi se colocado lá de orçamento, que era R$1,5 milhão, se pegar qualquer empresa que foi lá fazer a vistoria para concorrer à reforma, ela fala que aquilo foi muito mal feito e foi usado realmente, produto de segunda linha. Então, basicamente, não teve fiscalização, porque tinha muita rachadura, todo o piso da produção estava quebrado, com fissuras, o que acarretava de entrar comida, e ali poderia realmente acontecer uma contaminação. 2014 foi a última reforma. E essa reforma foi mal feita? Foi mal feito. Então, por isso que era necessário fazer uma nova reforma. Vendo esse convênio, que era de reforma de restaurante e de cozinha social, nós não tivemos dúvida em participar e correr atrás de todos os trâmites. Tanto é que, se for ver, em relação aos municípios do Paraná, se não me falha a memória, foram 5 contemplados, de todos que possuem restaurante ou que quiseram abrir restaurantes novos. A burocracia era tamanha que muitos municípios deixaram de lado e pararam com o projeto porque estava muito burocrático. Um exemplo é Cascavel, que queria abrir o 2º restaurante e deixou de lado porque realmente estava se tornando muito burocrático. Então, nós conseguimos esse valor, nós conseguimos realmente com esse trabalho, hoje está reformando a cozinha. Nós sabemos que a merenda escolar ela tem um prazo, basicamente, de 1 mês de férias. E a gente precisa utilizar esses 30 dias para tentar e buscar fazer a reforma. Mas todos sabem que a cozinha social é extremamente grande e que 30 dias é insuficiente para a gente conseguir fazer toda a reforma. Nós, em novembro do ano passado, nós fomos nas escolas, conversamos com a secretária da Educação, verificar a possibilidade de fazer em todas as escolas para antecipar essa reforma. E olhando os locais hoje nas escolas, é impossível voltar com a produção da merenda escolar nas escolas, porque hoje, respeitando a questão da logística, as cozinhas, as escolas não têm a capacidade de produzir, tanto pela questão de logística, equipamento e os funcionários em si, que são hoje em média de 11 mil refeições dias, para atender a merenda regular e também o integral. Então, não seria possível hoje produzir nas escolas. Então, nós tivemos já que escolher um local para adaptar por um período para atender realmente as crianças. Porque se a gente não atender, a gente sabe que o Ministério Público vai multar, a Prefeitura vai questionar e vai pedir para a gente encontrar um local e adaptar esse local para produzir para a merenda escolar. Então, nós encontramos o restaurante do Copagro, que tinha já a casinha do bombeiro que pedia para colocar a questão do gás. Nós fizemos a tubulação de gás com uma empresa especializada por licitação. Foi gasto, acho que em torno de uns R$6.000, R$6.200 para fazer toda essa questão, para realmente deixar seguro e não ter nenhum problema. Todas as panelas que se encontram lá são panelas da cozinha, todos os equipamentos são equipamentos da cozinha social. Nós só levamos o necessário lá, e o alimento que está lá estocado é o alimento lá que é utilizado de 2 a 3 dias, é o necessário. O restante, quando a gente precisa, a gente liga para as terceirizadas que elas vão entregar. A questão de carne, a mesma coisa, basicamente está sendo entrega diária. Então, tudo foi feito realmente para a gente poder atender as escolas e a merenda escolar, não deixar as crianças sem esse atendimento. Nós hoje contamos com 3 nutricionistas, porque uma saiu, foi para Cascavel, e a outra está em licença maternidade. Além dos 3 nutricionistas, tem o administrativo, que está uma parte na cozinha e 2 lá no restaurante. E lá no restaurante nós temos hoje servidores, 5 cozinheiras, e também nós temos 7 serviços gerais. Então, no vídeo que foi feito na denúncia, fala-se que não tinha nutricionista. Na live, eu posso mostrar a nutricionista de costa. Então, já foi um equívoco ali. Outro equívoco, falar que só tem 2 cozinheiras. Também
não tem 2 cozinheiras. Tem 5, eu posso chegar lá agora e mostrar para vocês as 5 que estão lotadas na cozinha social. Que não é de hoje, faz 8 anos que estão lá. Então, tudo está sendo feito realmente de acordo com funcionários da cozinha, com os equipamentos da cozinha, realmente para atender uma necessidade das escolas, que é a merenda escolar. Então, uma denúncia que realmente não tem um cabimento. A água que estava escorrendo, quando se lava a panela, a água escorre também lá na cozinha social, porque não tem como você lavar a panela e não escorrer no chão. Então, assim, eu não sei qual que é o motivo e quais são as perguntas realmente que levaram a essa questão da possível denúncia. Porque tudo está sendo realmente feito de acordo com as nossas condições e da melhor condição dos servidores. Tanto é que nós tivemos a visita do sindicato na sexta-feira. Eles foram verificar, eu conversei com eles falaram que ia entrar em contato com também a Secretaria de Educação. Nós conversamos com todos os servidores que estavam lá presentes. Nós perguntamos como é que estava a situação, se realmente alguém tinha algum questionamento, algum ponto para melhorar, que a gente poderia realmente buscar melhorar. Todos que falaram que querem continuar lá na cozinha, querem continuar no restaurante, porque gostam da cozinha, gostam de atender principalmente as crianças e essa produção. E tem funcionários que estão há 8, 10 anos e que não querem ser lotados ou colocados em outro local. Tanto é que tem uma moça que faz parte do sindicato e ela foi levar isso para o sindicato. Que não é uma questão dos servidores, é uma questão que a gente não sabe de onde veio. Antes de você, não, só um pouquinho. Eu quero falar da construção ali. O Lúcio assumiu 2017, 2018, 2019, 2020. Quando é que repararam que estava ruim, que era inviável, aquela construção estava uma matação, quando foi isso? Logo que a gente iniciou o trabalho. Mas quando que você está lá? Você está lá desde 2017. Tá. Em 2017, 2018, 2019, toca assim que dá, não tem problema nenhum. Por que demorou tanto para a reforma? Porque o convênio tinha toda uma parte burocrática. Ele começou lá em 2018, começo de 2018. Porque nós vamos usar um orçamento do município se tem um convênio que vai vir uma verba do Estado. Tu está falando de 2018, eu estou falando, começou 2017, você chegar lá, estava péssimo, estava horrível, não dava para trabalhar. Nós adaptamos de acordo com o que a vigilância pediu e nós adequamos as questões de acordo com a vigilância. Podia fazer. 2018, nós fizemos o projeto, encaminhamos para a SEAB, chamamos a vigilância, ela apontou alguns pontos que precisariam ser feitos na reforma, e 2019 está sendo feita a reforma de acordo com o que a vigilância está pedindo. Então, e muitos pontos, já começou 2019. Então, muitos pontos que foram adaptados e foram mudados agora, é de acordo com a vigilância que ela vem pedindo já desde 2018 e que está saindo agora. Só para me terminar, essa questão do vereador que foi convidado e que foi ou que não foi, não tem nada a ver com... isso aí, o vereador quer ir, é problema dele, se não quiser ir, é problema dele. Não é por isso, não é... Nós, quando achamos que devemos ir em algum lugar, nós vamos, não é porque se foi convidado ou não que nós vamos ou não vamos, só isso. É o papel de vocês fiscalizar. O papel é nosso. Mas não é o papel de você dizer que se nós fomos ou não fomos, que é problema. Não. O problema é nosso, quando nós quisermos ir visitar alguma coisa, nós vamos. Nós não precisamos de ninguém dizendo para nós ir lá visitar. Mas se eu estou convidando é porque tem um problema. Se você convidar, eu não estou lembrado desse convite da Cozinha Social. Pois é. Mas é o problema nosso ir ou não ir, só isso. É por isso que o hospital regional está do jeito que está, né? Sem fiscalização. Falar lá para outra coisa. Não vem com esse negócio, não vem querer comparar aqui com Cozinha Social. Mas e aí? Nós fiscalizamos muita questão, não fomos fiscalizar lá. Você está acusando que porque os vereadores não foram que a Cozinha Social está desse jeito? Para com isso, meu pai. Sabe quantos foi? O que é isso? Sabe quantos? Está variando? Sabe qual é o valor de custo que nós reduzimos na Cozinha Social nesses 3 anos? Quanto? Você sabia, você tinha que olhar. É um papel de vocês fiscalizar também. Mas foi em torno de 5 milhões que nós reduzimos de acordo com a outra gestão. Nós fiscalizamos tanta coisa que vocês não fizeram lá dentro do executivo, então não vem nós aumentamos a quantidade de alimentação distribuída no município, nós melhoramos a qualidade. Antes era 14 mil, agora está em 15.700. 15.700. Eu tenho as planilhas para te mostrar. Se você está duvidando de teto de papel e de prova, desculpa, só uma coisa.
Você do Executivo está aqui exigindo a fiscalização, dizendo que o vereador não está fazendo a parte dele. Mas quem é você lá do Executivo para dizer que nós não estamos fazendo a nossa parte? Desculpa, você tem que fazer a tua parte, que bom que você está fazendo bem feito, agora você vir aqui, dizer que nós não estamos fazendo a nossa parte. Para com isso, tu tem que ficar na tua lá do Executivo e fazer o teu serviço lá, que tu ganha mais do que vir aqui dizer para nós. Quem é você para vir aqui exigir do vereador que faça a parte de fiscalização? Eu sou um usuário, eu sou um... Tu é um usuário, tu é um funcionário lá da cozinha para... Eu sou um usuário, eu sou um funcionário, eu sou um cidadão. Eu sou cidadão também como vereador. Então, sabe que eu não sou cidadão também? Não estou falando disso. Eu estou falando que alguns, todos foram convidados e alguns foram. Vamos dar sequência ao assunto. Nós temos mais 3 minutos do prazo. Não, tudo bem. Prazo dentro da norma. Vamos supor que era. Agora, foi o que eu falei. Tempo, eu sabia que era para isso. O tempo da reunião da Comissão de Legislação. Mas nós poderemos, eu vou fazer com licença, as perguntas... pedindo licença ao presidente da Comissão de Financeira Orçamentária. Lógico que nós muitas vezes nós já adentramos um espaço da comissão seguinte. Então, não é por isso que nós vamos terminar o nosso assunto. Então, com a palavra, a vereadora Marli do Esporte. Bem isso. Vamos lá. Primeiro, as denúncias que eu recebi foram de servidoras. Não precisa ser através do sindicato, e elas não vão afirmar para você isso e não vão falar porque elas têm receio de perseguição. Que acontece com a maior normalidade em praticamente todas as gestões que tem cargo comissionado mandando. Primeiro ponto. Tá? Então, não acha que essa notícia, como tu disse anterior, caiu assim do céu, não. Veio de servidores, sim. Tá? Deixa eu fazer algumas perguntas. Se a gente puder ser curto na resposta, a gente vai. Se você se prolongar, eu também dou o direito de prolongar. Por que foi fechado aquela estrutura? Você pediu para o servidor fechar... Quando eu estava filmando, aonde que caiu o esgoto lá? Eu pedi? Você tem? Sim, tem o servidor que confirma. Tem servidor que confirma? Sim. Então chama ela aqui e vamos conversar com ela. É porque, na verdade, eu conversei com você na porta e eu respondi todas as perguntas que você tinha na porta sem você gravar. Tanto fechado. É que algumas você não sabia nem responder. Então, eu não porque sabia você responder. não estava gravando. E aí, quando você começou a gravar, eu deixei você lá bem tranquila. Tanto é que eu nem um momento eu fico passando perto da gravação para não influenciar em nada. Tá bom, é que tem 2 servidores que vão lá. Então, tranquilo. Tá bom. Segundo, então os servidores, as servidoras, quando falam que não aparece nutricionista, que tem 2 cozinheiras, servidoras que afirmam isso, elas mentem. Eu posso provar lá agora. Elas estão mentindo, sim, então, na informação delas. Sim. É mentira isso. Sim. Tá. Onde que estão os servidores dos restaurantes populares? Porque eu sei que eles estão todos fechados, é isso? Todos fechados e eles são terceirizados. Aonde que eles estão? Eles estão de férias, eles estão parados. Uns encaminharam a demissão porque o período da cozinha ia ficar um período maior, então eles fizeram rescindir o contrato com os funcionários, outros deram férias por um período maior. Então, o município de Toledo não terá nenhum custo. Não. Tanto é que foi oficializado todas as empresas que terceirizam o serviço, tanto da cozinha quanto dos restaurantes, que de acordo com a reforma, a gente ia pedir suspensão do trabalho, isso aí ia voltar assim que a cozinha social voltasse a produzir. Você precisa mais cozinheiras e mais funcionários no restaurante popular? Na cozinha social, desculpa. No nosso novo processo agora de terceirizados à cozinha, que acabou o contrato, nós tínhamos 40 terceirizados. Nós aumentamos para 49 para suprir ainda mais esse aumento de refeições que teve nesse último ano. Você não precisa mais? Não. Cozinheiras também você não precisa mais? Elas dão conta? Os 49 terceirizados, mais os nossos servidores hoje dão conta. E a última pergunta, se me permite. Deixa eu ver aqui por importância. Vou fazer uma pergunta que as pessoas fizeram para mim no WhatsApp. Se a cozinha social instalada lá fosse uma empresa de iniciativa privada, a vigilância sanitária daria permissão para ser feita daquela forma? Daria. Daria? Daria. Então, eu posso afirmar para os empresários que quem, numa situação daquela, serviria para ter liberação para cozinhar. No restaurante do Copagro? Ou na cozinha? Não, lá, na Copagro. Sim.
Então tá, só isso que eu queria saber. Obrigada. Tudo bem. Seria isso, então? Alguma pergunta a mais? Bem, primeiramente quero agradecer, então, a vinda meio de surpresa aí do... Não, lógico, vereadora. Não fui eu que fiz o convite. Foi ainda durante a reunião. Durante a reunião, o que acontece é o seguinte: nós estamos aqui, está sendo transmitido todas as reuniões, como as sessões também. Então, talvez tem pessoas que estão vindo lá fora que possam também chegar aqui durante o período, dentro do tempo da reunião. E posso fazer parte, não tem problema nenhum, né? Então, quero agradecer ao André. Eu que agradeço. Muito obrigado a vinda, né, se colocando à disposição. E também uma questão que foi esclarecida, eu acho, dentro do que foi possível. E, de repente, quando estiver pronta a cozinha, que realmente está funcionando, será realmente convidado para vir aqui e dar uma explanação. E também convidar os vereadores todos, né, que já foram convidados, para ir lá fazer uma visita como é que é o funcionamento. Né? Agradeço o espaço e pode ter certeza, assim que tiver a reforma pronta, concluída, vocês serão todos convidados para realmente ver o espaço lá e também depois continuar realmente visitando e acompanhando todo o trabalho que é feito. Tudo bem, obrigado. Então, cumprida a finalidade dessa reunião da Comissão de Legislação e Redação, declaro encerrados os trabalhos às 10h33. Bom dia a todos, obrigado.